Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia para a nossa segunda aula sobre hermenêutica aplicada à exposição bíblica, certo? É um grande prazer ter vocês aqui comigo para aprender sobre essa disciplina tão importante para quem ensina, prega, para quem é professor de escola bíblica dominical, seja escola bíblica dominical ou escola para crianças que trabalham em EBF, escola bíblica de férias. Então, essas pequenas aulas são para todos aqueles que ensinam a palavra de Deus para o povo de Deus e aqueles que se propõem a falar de Deus para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Tá bom? Então, eu espero que essas aulas sejam bênçãos para você, bênção para você, e que você compartilhe com aqueles que você acha que precisa ouvir sobre esse tema, sobre essa disciplina, tá bom? Aqui você vai receber algumas ferramentas, não serão aulas exaustivas, mas aulas, vídeos que lhe darão algumas ferramentas para você colocar em prática quando estiver ensinando na sua igreja, tá bom? Então não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar aí com as pessoas com quem você acha que seria bom ter essa introdução sobre essa disciplina, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar sobre a integridade do mensageiro, a integridade do arauto e a responsabilidade que ele tem de permanecer na linha, tá ok? No Novo Testamento, a função do pregador, ela é frequentemente descrita com a palavra arauto. Tá? Então, o pregador, ele nada mais é do que o arauto de Deus trazendo uma mensagem do próprio Deus. O arauto, ele era um mensageiro oficial enviado por um soberano, por um rei ou por uma grande autoridade de algum reino, para transmitir, tá, os decretos desse rei, desse soberano com exatidão. Ele não poderia acrescentar nada à mensagem, ele não poderia tirar, subtrair nada do que o rei havia mandado ele falar para o seu povo, tá bom? Então, diante disso, o arauto ele não poderia inventar uma mensagem. Ele não poderia diluir a mensagem também dada pelo rei. Ele não poderia alterar nada, uma letra sequer, daquela mensagem que foi dada pelo rei a ele. Tá? Então, a responsabilidade, o compromisso do arauto com a mensagem é de trazer, proclamar, conclamar o povo a ouvir o que o rei tem a dizer, nas palavras do rei, por meio dele. Tá certo? É como se ele fosse o representante do rei para aquela nação a qual ele foi levar a mensagem deste rei, tá bom? E, então ele não pode inventar, ele tem que transmitir de conformidade com aquilo que o rei deu para ele falar. Ele não pode falar com a autoridade dele mesmo, mas com a autoridade de quem o enviou. Ou seja, a autoridade está na mensagem que ele recebe, a mensagem que ele carrega com ele. Não por ser ele mesmo alguém que tem autoridade, mas porque ele tem a mensagem do rei. Tá bom? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, Paulo ele vai dizer que ele foi constituído como mensageiro do Senhor, como um arauto do Senhor, para ser este mensageiro, do qual ele deveria ser fiel à mensagem que Deus tinha dado a ele, tá? Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, tá certo? Então Paulo ele foi chamado por Deus e recebeu esse encargo de ser arauto do Senhor. Então, se o pregador altera a mensagem para torná-la mais acessível, palatável aos seus ouvintes, de forma que ele insere as suas próprias opiniões no texto, ou ele mistura ideias, ideologias do seu público para que a mensagem seja, de alguma forma, boa de ser ingerida, ele está indo contra o seu rei, contra o seu senhor, tá bom? Ele deixa de ser um arauto fiel e ele se torna um traidor do seu rei. Ele se torna alguém que está indo contra o seu
Senhor. Tá? E aí a gente precisa ir para a questão de estar na linha, de permanecer na linha. O expositor da palavra de Deus, ele deve trabalhar sob um juramento solene. Tá? Ele precisa dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Talvez você já tenha assistido alguns filmes onde há tribunal, júri, juiz, essas coisas, advogado, réu, todas as coisas, e sempre quando a testemunha ela é chamada a depor, normalmente coloca-se a mão direita sobre a Bíblia e é pedido para que ela recite, né, essa declaração solene. Eu me comprometo a dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, tá? E aí a gente precisa fazer esse mesmo compromisso com o Senhor, com a palavra dele, e permanecer na linha, tá? Então, se nós ficamos aquém da linha, né, abaixo da linha, vamos dizer assim, é só pensar junto comigo. Temos uma linha, e se nós ficarmos abaixo da linha da palavra de Deus, a gente cai o risco de tornar os ouvintes liberais, ou até mesmo nós ficarmos liberais. Ocorre, ficar abaixo da linha ocorre quando o pregador omite verdades difíceis, mandamentos claros ou aspecto do julgamento divino para evitar ofensas. Evita-se falar sobre perdão de pecados, evita-se falar sobre humildade, evita-se falar sobre recasamento e divórcio, evita-se falar sobre dinheiro, sobre oferta, tudo isso porque acha que os ouvintes eles não vão receber de bom grado aquela mensagem que o expositor está pregando. É por isso que eu gosto, abrir um parênteses aqui, é por isso que eu gosto da pregação expositiva lecto contínuo, né, que é a explicação, a exposição sequencial da Bíblia. Por exemplo, tu pega o livro de Marcos e aí tu estuda com a congregação todo o livro de Marcos, certo? No domingo tu começa com Marcos, capítulo 1 vai até um ponto, e aí depois no outro domingo continua da onde tu paraste, e ali quando tu chegar, por exemplo, no assunto sobre divórcio e recasamento, o pessoal ele não vai achar que tu tá dando tiro ou sendo dando indiretas para certas pessoas que possam estar ali e vivendo essa situação. Então, isso protege o pregador de as pessoas falarem dele, isso foi para mim, isso foi para você. Isso, então, protege, de certa forma, o pregador se ele está fazendo o estudo sequencial das escrituras, tá bom? Então, se ele vai para baixo da linha, ele acaba se tornando liberal e tornando as pessoas também indo numa linha mais liberal, tá bom? Agora, se nós formos além da linha, lembra da linha aqui no meio, nós temos aqui para baixo, pode se tornar liberalismo, e aí nós temos para cima da linha, e isso pode tornar com que a congregação se torne legalista, tá? Isso ocorre quando o pregador acrescenta regras humanas, tradições, opiniões pessoais, como se tivesse a mesma autoridade divina. Por exemplo, os fariseus, eles faziam muito isso. De forma que o Senhor, quando prega contra eles, os confronta, ele diz que os fariseus amarravam fardos pesados nos ombros das pessoas, as quais nem eles mesmos conseguiam carregar. Tá? Por isso, Jesus os chama de raça de víboras. Então, os fariseus, eles eram bons em acrescentar tradições humanas às leis do Senhor, fazendo com que o povo seguisse aquelas leis, esquecendo de que havia a lei do Senhor e ela era mais importante. E aí a gente tem várias situações, por exemplo, falando sobre o sábado, quando Jesus ele
permite com que os seus discípulos colham milho ali enquanto estão caminhando, quando Jesus cura o homem da mão ressequida ali na sinagoga e ele é interpelado pelas pessoas que estão ali, e ele diz o que é bom fazer, salvar uma vida no sábado ou deixá-la morrer. Então, os fariseus, eles eram mestres em colocarem o mesmo nível de autoridade em regras humanas com a palavra de Deus. E a gente, infelizmente, vê isso em algumas igrejas. Pastores, eles colocam regras, tradições acima das escrituras e acaba fazendo com que a congregação, a igreja, eles próprios se tornem legalistas. E isso é um problema muito grave. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus. Tá? E voltando para a palavra de Deus, Adão e Eva falharam nessa questão. Eles falharam em manter a linha ao permitirem que a serpente distorcesse e acrescentasse a palavra de Deus lá no Éden. Tá? Em contraste com eles, Jesus manteve a linha perfeitamente durante a tentação no deserto, tá? Respondendo a Satanás estritamente com o que estava escrito. E tu encontra esse embate lá em Mateus 4, do 1 ao 11. Tá bom? Então, o pregador ele precisa ter um caráter irrepreensível. Ele precisa ser fiel ao Senhor e à palavra do Senhor, tá bom? Ele precisa entender o encargo que Deus deu a ele, tá bom? E isso passa credibilidade para as pessoas que estão ouvindo ele, uma vez que ele é compromissado com a palavra de Deus. As pessoas elas vão ver naquele camarada alguém que merece crédito. Tá? Que merece crédito. Se ele é íntegro com a palavra de Deus, ele é um camarada que merece crédito, tá? E significa dizer que se ele merece crédito é porque é possível ver que ele vive aquilo que ele prega, tá? É visível a forma como ele se comporta diante das pessoas, diante do seu Senhor, tá bom? E aí a gente tem vários textos bíblicos que nos ajudam a entender essa questão. Tá? Por exemplo, 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Paulo ele está em Tessalônica e ele fala para as pessoas a forma como ele se comportou diante deles. Tá? O versículo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ou seja, o testemunho de Paulo, além da pregação, fez com que eles tivessem a credibilidade para que o povo de Tessalônica crescem naquilo que eles estavam falando, crescem que eles eram homens de Deus, de fato. E ali nós temos um arrependimento em massa daquele público ali de Tessalônica, tá bom? Então as pessoas não ouvem apenas um sermão, elas ouvem um homem. Se a vida desse pregador nega as palavras que ele está pregando, a mensagem perde autoridade. Perde a autoridade. E o povo vai acabar deixando de congregar ou tendo problemas de permanecer naquela igreja. E, infelizmente, cá para nós, há muitas pessoas que saíram da igreja por causa do testemunho ruim dos pastores dessas igrejas. Certo? Os pastores não viviam de acordo com aquilo que eles pregavam. E acabou que algumas pessoas perderam a fé por causa disso, algumas pessoas saíram das igrejas que estavam e por isso se tornaram desigrejadas, achando melhor ser cristãos sozinhos, cultuar ao Senhor na sua própria casa, do que estar numa igreja onde um pastor ele é hipócrita. Infelizmente isso acontece. Então o verdadeiro arauto do Senhor, o verdadeiro mensageiro do Senhor, ele deve ser marcado pela humildade sob a palavra e pela sinceridade absoluta. Isso não significa dizer, e é importante eu dizer isso aqui,
que o pastor, o pregador, o missionário, aquele que está ensinando, o professor, ele é um homem perfeito. Tá? Não existe homem perfeito. É possível que exista pecado e existe pecados, tá? No entanto, o pregador, ao ensinar que deve-se pedir perdão pelos pecados e tentar não pecar mais, deve ser visto nele. Ele, ao pecar, ele deve pedir perdão pelos seus pecados. Não existe pastor que é Superman, tá? Não existe nenhum pastor que seja super-herói. O pastor, ele é um homem. O pregador, o missionário, o professor, ele é um homem. E ele corre o mesmo perigo que todos nós corremos, que é pecar contra o Senhor. No entanto, a vida dele deve ser marcada por humildade, arrependimento, pedido de perdão. E a palavra do Senhor nos traz a verdade, o fato de que o Senhor perdoa quando confessamos os nossos pecados. Ok? Obviamente existem pecados que desqualificam, mas existem pecados que não desqualificam. Tá certo? Então, o pastor, o pregador, ele deve ser submisso à palavra e sinceridade absoluta, tá? Ele deve ser submisso ao texto. O pregador deve ser o primeiro a se curvar diante da soberania da palavra. Ele deve ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então, baseado nesse texto aqui, eu digo que não é qualquer um que pode ser arauto do Senhor. Não é qualquer um que pode ensinar sobre Deus. Aquele que quer ensinar sobre Deus, que sente que Deus está dando a ele esse encargo, ele precisa se capacitar, se qualificar para ser um bom arauto do Senhor. Tá? E aí a gente parte para uma outra questão. Ele sendo um obreiro aprovado, ele entende que o alvo da exposição não é ser original, diferente dos outros, num certo sentido, ou descobrir o que ninguém nunca descobriu, ou descobrir a roda. Não. Mas ele deve ser alguém fiel às Escrituras, deve ser fiel ao que está escrito e tentar ser o mais fiel àquilo que ele está ensinando às suas ovelhas ou aqueles a quem ele está ensinando. Tá? Ele deve ser um camarada compromissado, responsável com a palavra de Deus. Tá bom? Então, uma base bíblica aqui para tornar um pouco mais forte o argumento de pregar e praticar a palavra de Deus, não só o pastor, o professor, o missionário, mas todos os cristãos. Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Esse texto aqui, ele é muito importante e às vezes deixado de lado, ok? Aqueles que têm o encargo de ensinar a palavra de Deus, que têm a responsabilidade de falar sobre Deus para as pessoas, eles vão receber um juízo maior do que qualquer outro servo do Senhor. Isso é bom pensarmos. Tá? É por isso que Tiago diz: não vos tornei muitos de vós mestres, porque existe um juízo sobre esses que se tornam mestres. O Senhor, ele vai julgar de forma dobrada aquele que se coloca ou se colocou à disposição do Senhor para ser um arauto, tá? Então, para terminar, faça um autoexame antes de subir no púlpito, antes de se tornar um pregador, um missionário. Veja se tu tens condições de fazer isso, tá? Pergunte-se a si mesmo: eu creio e tenho vivido o que eu estou prestes a ensinar? Será que eu estou fazendo isso? Verifique o seu sermão, né? Ao preparar o seu esboço, certifique-se de que cada ponto principal tem um fundamento real no texto e não apenas um cabide para as suas opiniões pessoais, tá? E imagine um ouvinte cético
na última fila. A sua vida e integridade dão a ele motivos para confiar no que você diz, ou as suas ações invalidam o seu discurso? É bom pensar nisso, tá bom? Então, o pregador, ele é como um embaixador em tempos de guerra. Ele traz os termos de paz assinados pelo seu rei. Se ele mudar uma vírgula desses termos por medo de parecer impopular ou por desejar favores, ele trai o rei e condena aqueles que dependem desse tratado para sobreviver. Tá bom? Então, nós somos embaixadores do Senhor. Tá certo? Não desprezemos esse trabalho, tá? Que nós não venhamos a trazer vergonha para o Senhor, tá? Se estamos aqui pregando a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus e ela somente, tá bom? Então, o meu desejo é que você seja abençoado. Não se esqueça aí de compartilhar, dar o seu like, se inscrever no nosso canal. E se tu quiseres os materiais em PDF, coloque aí nos comentários eu quero e o seu contato que eu vou enviar para você, tá bom? Então, Deus abençoe. Até a próxima aula.